Essa semana completa 2 anos que a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. E eu decidi abrir meu coração e contar essa história para vocês, sem roteiro, sem nada, mas para vocês acreditarem que a qualquer momento as coisas podem mudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui agora. Eu compartilho aqui no canal um pouco da minha vida, né? Um pouco do meu intercâmbio. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, faço intercâmbio de au pair. E para ser muito sincera, o que eu tô vivendo, eu jamais imaginei que eu ia viver, que eu ia passar por isso. Eu jamais imaginei que eu ia fazer um intercâmbio. E é por isso que eu tô aqui hoje, para contar essa história para vocês, sem roteiro, sem nada. Eu realmente quero vir aqui e abrir o meu coração e mostrar para vocês que às vezes as coisas podem mudar a qualquer momento e que a gente nunca pode perder a esperança de realizar os nossos sonhos, de ir atrás, enfim, né? Todas essas coisas que todo mundo tá sempre falando, mas a gente nunca acredita que pode acontecer com a gente. Eu ainda não sei o que vai ser da minha vida depois do au pair. É um assunto que me preocupa muito, mas o que eu vou falar aqui pra vocês é o que aconteceu até agora, que mesmo assim é surpreendente e cada vez que eu penso sobre isso, eu não consigo não me sentir muito agradecida a Deus por todas as coisas que aconteceram. E não, gente, não é uma história de amor, apesar dela ter começado muito linda. Eu vou começar a contar agora pra vocês. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que é muito difícil, gente, vir aqui e se expor. Eu tinha um vídeo comentando sobre isso há mais de um ano, eu acho, aqui no canal. Esse vídeo ficou privado porque é uma parte da minha vida que às vezes é muito difícil de compartilhar e expor. Mas eu vou falar mais ou menos por cima pra vocês. Eu acho que essa história começa muito antes de 2 anos atrás. Quando eu era criança, eu sempre tive um fascínio, assim, pelos Estados Unidos. No sentido de que, nossa, que deve ser maravilhoso morar lá, que eu queria tanto morar. E, né, a gente vê nos filmes aquela imagem de casinhas bonitinhas, perfeitas, e o bairro tranquilo. E sabe, aquela possibilidade dos sonhos acontecerem. Mesmo que isso seja uma ilusão, eu acho que cria uma faísquinha aqui dentro. Mas eu nunca me imaginei fazendo intercâmbio, apesar de sempre achar muito incrível, assim, por exemplo, o intercâmbio da high school. Eu acho que é muito maravilhoso quem tem a oportunidade. Mas infelizmente é um valor muito absurdo, não é todo mundo que pode bancar. Nem faço ideia quanto é que é, mas eu acho que vai mais de 20 mil dólares, talvez, nisso, né? Então, enfim, é um intercâmbio que é muito difícil de bancar. E eu nunca imaginei que eu fosse vir fazer o au pair, até porque eu nem conhecia, nem sabia que isso existia. Eu passei a saber que isso existia com o canal da Camila e Bruna. Ou seja, a Camila já estava aqui no au pair quando eu descobri a existência desse programa, então acho que foi 2017, 2018, enfim. Não tenho certeza, mas é algo que eu já tinha aceitado, que era fora da minha realidade, que eu nunca ia vir morar aqui, que eu nunca ia vir passear aqui. Não, quer dizer, eu até pensava que algum dia eu ia vir passear, mas assim, quando eu for adulta, porque tem que tirar visto, e é muita mão, enfim, várias coisas. E eu já tinha desistido de toda essa ideia. Eu fiz faculdade, né, me formei em agronomia, e comecei a trabalhar com a minha família depois disso. E aí eu pensei, tá, minha vida é essa, tá pronta. Agora eu vou trabalhar, já tenho meu emprego. Por mais que, né, não seja assim, a melhor coisa do mundo. Mas eu gostava muito da ideia de ser um emprego que eu tivesse flexibilidade. Porque quando eu tivesse meus filhos, isso seria muito importante e tudo mais. Então, né, trabalhando com a minha família, existe uma certa flexibilidade que às vezes a gente trabalhando para outras pessoas não existe. E tava tudo certo, e aí, depois de 3 anos trabalhando com a minha família, eu comecei a me sentir
triste, não era culpa deles, não era culpa de ninguém, mas eu não conseguia ver uma perspectiva na minha vida, né? Eu morava numa cidade muito pequena e eu tava me sentindo empacada. Mas ao mesmo tempo eu não tava vendo o caminho, eu não tava vendo pra onde eu podia correr, o que eu podia mudar. E a mudança sempre me assustou muito. Então, tipo, nossa, procurar outro emprego, mas eu nem gosto tanto assim da minha área pra procurar, sabe? Pra me destacar. Sempre fui um pouquinho mais acomodada, eu acho que isso é um defeito muito, muito grande meu, que eu preciso, inclusive, melhorar. E eu acho que tá aqui me ajuda bastante a melhorar. Comecei a me sentir triste, comecei a sentir que eu não tinha perspectiva, o que ia ser do meu futuro. Será que a vida era isso? Trabalhar, ir pra casa, dormir, trabalhar e não sentir nada que valesse a pena? Pra que eu tava fazendo aquilo? Eu já nem tava mais, assim, com aquela ambição de melhorar, porque, tipo, pra quê? Se eu nem sei se eu vou ter filhos, nem sei se eu vou encontrar alguém que pra compartilhar a vida comigo, então é só eu. Chegava em casa sozinha, às vezes era 7 da noite, eu tava na cama porque eu não tinha o que fazer, não tinha com quem conversar. Enfim, vários motivos e eu não via saída nenhuma na minha vida. E aí, nessa época, eu sempre juntei dinheiro pra viajar, assim, porque eu sempre pensei que, ok, a minha vida é essa, mas pelo menos uma vez por ano eu quero viajar por uma semana e aí durante uma semana no ano eu posso ser feliz, quem sabe, né? Viajar é sempre maravilhoso. Então eu sempre juntei um dinheirinho por mês pra viajar. E aí eu e 2 amigas decidimos em junho de 2019 ir pra Cancún pra aproveitar, pra relaxar, viagem de amigas, imagina, né? Festa em Cancún e tudo mais. E aí que tudo começou a mudar na minha vida. Quando eu cheguei em Cancún, gente, eu conheci uma pessoa no meu primeiro dia em Cancún. E eu me apaixonei, assim, tipo, me apaixonei muito. Ele é, né, americano, não era, porque ele não tá morto. Ele é americano. E aí eu conheci ele no primeiro dia de viagem e nós passamos a semana inteira juntos e eu, nossa, fiquei perdidamente apaixonada. Tava vivendo, assim, me sentindo, tipo, na Lagoa Azul, sabe? Tava me sentindo no paraíso. E eu pensei, não existe sentimento melhor que isso, tá num paraíso desses, apaixonada, né? Com uma pessoa que... Nossa, enfim. É importante frisar que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Que eu jamais imaginei que, assim, o intercâmbio pra mim era algo inviável, porque eu pensava, nossa, pegar um voo sozinha e desembarcar em outro país, que absurdo é esse? Jamais que eu vou fazer um negócio desse, porque eu sou muito acomodada, nervosa, sou medrosa, enfim. Todos esses adjetivos aí vocês podem relacionar a mim. E aí eu me apaixonei, e aí quando acabou aquela semana, chorei muito no voo voltando pro Brasil. Pensei, nossa, que tristeza que isso aconteceu comigo, de conhecer uma pessoa que naquele momento parecia ser o amor da minha vida, porque o sentimento que eu tava sentindo era tão puro, era tão grandioso, era, assim, inexplicável. E eu pensei, poxa, que sacanagem fazer isso, eu senti tudo isso por uma semana e agora tudo isso ser arrancado assim de mim. E aí, quando eu cheguei no Brasil, a gente tava conversando, eu e esse menino, e a gente decidiu tentar, né, um relacionamento à distância. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei em junho, tipo 20 e pouquinhos de junho de 2019. E aí, no que eu cheguei no Brasil, eu pensei, eu preciso dar um jeito de ver essa pessoa de novo, porque não é possível, tipo, é pra ser o destino. Pensei, nossa, é o meu destino, ele é o meu destino, é impossível que não seja por tudo como aconteceu, tipo, eu aqui sentindo tudo isso, ele dizendo que também tinha sentido algo, né, incrível e tudo mais, e aquela emoção toda, eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa. No que eu cheguei no Brasil, naquela mesma semana, eu conversei com uma empresa, né, que dá assessoria de vistos.
E aí já fui fazer meu visto. Enfim, eu sei que eu tirei o meu visto dia 5 de agosto. Então, questão de um mês e alguns dias eu já tava com meu visto de turista, assim, em mãos. E conversando com ele, comprei uma passagem daí pra vir visitar ele, né? E a passagem era pra outubro. Vim visitar ele. Quando eu coloquei os pés aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu senti uma energia muito boa. E aí eu pensei, nossa, é isso que eu quero. É essa energia que eu quero sentir pro resto da minha vida. Tipo, assim, surreal, muito surreal. E aí passei uma semana aqui, na verdade foi mais uma semana, foi tipo 9, 10 dias. E, nossa, eu tava muito feliz, tudo perfeito. A cidade que ele morava era uma cidade super pequenininha, então era bem meio que interior, assim. As casinhas de madeira, mais antigas, sabe? Não é que nem aqui, as casas daqui onde eu moro agora, que são bem mais novas, são bem mais bonitas. Lá era bem mais antiguinho, assim, sabe? Mas mesmo assim eu tava, tipo, muito fascinada por tudo. E aí, quando eu voltei pro Brasil de novo, quando eu botei os pés no Brasil, eu digo, ai, não é aqui que eu quero ficar. Eu não sinto, sabe? Eu já tava sentindo desespero de ter que voltar pra casa. Enfim, gente. A questão é que logo depois disso, nosso relacionamento começou a não ir pra frente. Eu não sei se os pais dele não gostaram de mim, ou se talvez falaram alguma coisa, né, do tipo, nossa, mas o que tu quer, né, com uma brasileira? E nós dois jovens, tipo, nenhum com uma perspectiva de vida, nenhum com um emprego maravilhoso. E aí o nosso relacionamento começou a degringolar. Enfim, chegou o final do ano de 2019, eu já não sabendo mais o que fazer pra salvar o nosso relacionamento. E eu queria, gente, eu fui assim, de cabeça mesmo. E eu decidi não, o au pair é uma opção, assim, eu vou ficar mais perto dele. Assim como muitas meninas que eu sei que conversam com homens daqui e tal, e veem o au pair como uma opção de vir e tentar um relacionamento, né, mais perto. Porque a nossa distância não tava dando, ele mesmo me disse que o fato dele não me ver seguido era um grande fator. É importante frisar, gente, também que nesse meio tempo existiu vários alertas, né? Que aqui a gente chama de red flags, que são coisas que eu poderia ter visto que isso não iria pra frente, mas que a gente fecha o olho e finge que não tá vendo, porque a gente sempre tenta dar uma desculpa pro que tá acontecendo. Enfim, mas o assunto não é o meu relacionamento. E aí, fechei. Dezembro, liguei pra agência, falei com a agência de Porto Alegre, né? A Experimento. E eu não sou muito de pensar em remoer as coisas, ainda mais se eu tô apaixonada. Porque imagina, pela minha paixão eu fui capaz de viajar sozinha, pegar um avião e desembarcar em Nova York sem nem saber se tinha Wi-Fi no aeroporto, se eu ia conseguir falar com ele quando chegasse. Enfim, e fui, por amor, porque eu estava apaixonada. E quando a gente tá apaixonada, eu sou muito intensa, então, nossa, mergulho de cabeça nisso. E foi o que aconteceu. E depois que eu fiz isso, eu pensei, poxa, já fiz uma vez, o que eu fazer de novo, né? Então, vamos pro au pair. No que eu liguei pra Camila, que foi a que me atendeu no experimento, já fechei. Já me mandou o boleto, já fechei. E é isso, vamos fazer o meu perfil. Enfim, comecei a fazer o meu perfil. Nisso, a maior barreira da minha vida foi contar pro meu pai que eu ia fazer o intercâmbio. Era o meu maior medo, era assim, gente, a mesma coisa que me sentia algemada, assim. Mas quando eu ultrapassei essa barreira, principalmente por tudo que eu tava sentindo em relação ao meu ex, tipo, quebrei essa barreira e falei, a partir do momento que eu falei, eu digo, é isso, agora não tem mais volta. E a minha ideia era vir em junho de 2020, ou seja, né, um ano atrás. Enfim, em março, eu fiquei online em inicinho de março, se eu não me engano. Começou o Covid, e aí foi toda aquela função. Depois, em junho, eu comecei a falar com uma família que tem a história aqui, tá? Eu até vou tentar deixar aqui nos cards, mas se eu não conseguir deixar nos cards, eu vou deixar aqui no box de informação sobre o meu match. Porque eu falei durante muitos meses com uma família, não rolou, não tivemos o match. E, de repente, quando eu decidi me abrir de novo, eu encontrei essa família que eu tô agora e que eu me sinto muito feliz em realizada e sortuda
de estar aqui, de não estar tendo problemas assim, né, grandes e tal, de estar sendo muito bem tratada e tô tentando ter o intercâmbio mais leve possível. Mas o principal, que eu sinto que eu tô aonde eu deveria estar, e é óbvio que isso não significa que eu vou ficar aqui depois do intercâmbio, ou que eu não vou ficar, isso só Deus sabe, o futuro a Deus pertence, mas eu tá vivendo essa experiência que era um sonho de criança e tá tendo a experiência de como é que é realizar esse sonho, é muito gratificante. Quando eu tava namorando, entre aspas, né, no meu relacionamento à distância, eu sei que a galera glamoriza muito às vezes o relacionamento com alguém de outro país. E eu quero dizer, gente, que eu sofri muito de culpa, de chegar a me culpar. Por que eu não nasci lá, sabe? Por que eu não tô perto? Por que tem que ser assim? Enfim, tipo, várias coisas que eu até fico meio sensível de falar. Me culpava por não ter tido as experiências que todo mundo que nasce aqui tem, sabe? Experiência de esporte no colégio, experiência do baile, tudo aquilo, sabe? Porque eu lembro, o meu ex tinha me mandado pelo correio o moletom dele, de quando ele era capitão do time de futebol. E eu tenho até esse moletom lá no Brasil ainda, que tem o sobrenome dele aqui no braço e tudo mais. E aquele moletom me dava muito gatilho, assim, sabe? Porque eu pensava, por que eu não tive a oportunidade de viver isso se eu queria tanto? Tipo, qual é a razão das coisas acontecerem assim? Enfim, o que eu quero dizer pra vocês hoje, depois de toda essa ladainha e toda essa história, é que eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de estar aqui. E depois, hoje em dia, né, depois de tudo que aconteceu, que eu dei uma pincelada, assim, mas, gente, você sabe, né, que história, principalmente de relacionamento e tudo mais, é algo que tem muito mais a ser contado. E eu nunca imaginei, de repente eu tô aqui, depois de muito chorar, eu percebi o quanto ele foi importante na minha vida. Ele não era o meu destino, mas ele era um caminho muito importante para eu chegar aqui. Alguns meses atrás, antes de vir, eu acho, logo depois que eu cheguei aqui, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele tá namorando agora, gente, então, tipo, quem se pergunta se a gente se falou desde que eu cheguei? Não, ele nunca nem me deu tchum. Ele realmente me superou muito mais fácil do que eu superei ele. Eu mandei uma mensagem pra ele, disse assim, dizendo exatamente isso. Muito obrigada por ter aparecido na minha vida. Tu não sabe o quanto tu foi importante. Hoje eu sei que tu não era o meu destino, mas tu era um caminho pra eu ter coragem, pra eu ser uma pessoa muito melhor. Agora, contando isso pra vocês, sabendo quem ele era uma pessoa extremamente engessada, assim, né, no que as pessoas esperam dele. Eu tenho que ter meu empreguinho, e aí eu tenho que depois arrumar alguém por aqui mesmo, e a minha vida vai ser essa. E ele segue com essa vida, apesar de que ele tem um emprego um pouco melhor agora, mas ele segue com essa vida, enquanto a minha vida mudou completamente, a dele segue igual. Então eu acho que eu não era caminho nenhum pra ele, mas ele foi um caminho muito importante pra coragem e tudo mais. Então, duas coisas que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo. É que algumas pessoas, por mais que a gente sinta o sentimento mais lindo e mais puro do mundo, essas pessoas não são o nosso destino. Hoje eu sei que eu não seria feliz se eu estivesse com ele, justamente por ele ter uma cabecinha muito assim, e eu ser muito tipo, ai, tudo pode, tudo é lindo, tudo é possível, e eu sou muito sonhadora. E, sabe, tô sempre viajando na maionese, e ele era muito assim, ele me podava muito, então eu dizia, tipo, eu posso tentar te visitar de novo, e ele enchia de problema, tudo na vida era problema, ele não podia, sabe, nada ele podia fazer. Então esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que fecha comigo, mas na época a gente não vê isso, né? Enfim, então, por mais que a gente ame, que a gente sofra, a gente tem que entender que algumas pessoas são só um caminho e elas não são o nosso destino. Não significa que a gente use essas pessoas, mas eu acho que Deus envia essas pessoas, e às vezes muito de repente, sem a gente estar esperando, que é justamente para dar uma bagunçada e uma chacoalhada. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que abrir o nosso coração e aceitar as oportunidades
e o caminho que Deus tá tentando mostrar pra gente. E o número 2 é que às vezes a gente tá completamente perdida, a gente não sabe o que fazer, a gente se vê sem rumo e algumas coisas acontecem na nossa vida justamente para tentar nos guiar ao que vai acontecer. Então eu sei que tem muitas meninas agora, nesse momento, que estão sofrendo por causa do visto, que confiem que as coisas vão acontecer na hora certa e só acontece com a gente o que tem que acontecer. Deus jamais vai querer que a gente sofra por algo que não seja pro bem da gente. Eu acho que é importante lembrar que a família que eu falei durante meses, eles não eram exceção e eu tava super querendo eles e eles meio que não sabemos o que vai ser com os vistos, não vou fechar match contigo. E aí quando de repente eu me abri para outras famílias, apareceu essa família e eu já gostei deles de cara. E eu nem sabia que eles eram exceção e de repente eles eram exceção. E eu vim aqui, eu acho que no tempo certo eu tenho que acreditar que existe um plano, né? E eu não tô falando de relacionamento, gente, eu não tô falando que eu vou na esquina e vou encontrar o amor da minha vida, mas um plano pra seguir os meus sonhos. E vocês podem ter certeza que hoje eu gravando o vídeo aqui pra vocês e falando e sabendo que tem pessoas que me escutam, que eu já falei no outro vídeo, é um dos meus sonhos que eu tô realizando. E eu sei que a galera se inscreve aqui porque querem saber sobre a vida nos Estados Unidos, que querem saber sobre a vida da au pair. E eu sei que muito mais da metade dessa galera, se eu fosse a Luísa que estivesse morando lá no Brasil, não estaria aqui. Então eu acredito muito que se Deus coloca um sonho no nosso coração, é porque a gente tem capacidade de realizar ele. E é essa mensagem que eu quero dizer pra vocês hoje. Eu não sei se essa história, tipo, serviu, se não serviu, se tem pé ou cabeça, mas é muito que eu acredito que a minha vida tava de um jeito e de repente tudo mudou. E eu acredito que isso pode acontecer com vocês também. Mesmo que a gente tenha essa ideia do acontece com todo mundo e não acontece comigo. E eu até hoje tenho esse sentimento, às vezes, quando eu vejo em outras situações meninas e eu digo, nossa, acontece com todo mundo e não acontece comigo. E aí, às vezes, é bom eu falar isso pra vocês, porque quando eu falo pra vocês, eu falo pra mim também. Que é, nossa, Luísa, olha quantas coisas legais já aconteceram na tua vida e às vezes a gente fica só focando no que não aconteceu em vez de agradecer as coisas que aconteceram. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que sirva como um sopro de esperança para vocês, que as coisas sim podem mudar da maneira que a gente menos espera. Eu acredito muito que Deus tem um plano pra gente e não acontece nada com a gente que não era pra acontecer, sabe? Então, muito obrigada, eu espero do fundo do meu coração que vocês realizem os sonhos de vocês e que nunca, nunca desistam disso. Até o próximo vídeo do canal.